Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do grupo Nos Passos do Mestre. Hoje é um dia muito importante na nossa vida. Nós estamos reunidos com o nosso grupo aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, preparando a nossa viagem à Turquia, aos passos de Maria, de Paulo, de João, de Barnabé e de tantos espíritos que se dedicaram a Jesus, ao seu amor e à sua luz. A nossa viagem tem um fim, princípio e um objetivo de levar esses irmãos, um grupo de 25 pessoas, em torno de 25 pessoas, onde nós vamos trabalhar a figura de Paulo de Tarso, um grande herói, aquele que dizia abertamente: já não sou eu que falo, mas o Cristo que fala por mim. E assim nós vamos tentar, junto com os irmãos, fazer uma viagem riquíssima, começando exatamente na Antioquia, no Monte Sílpios, onde tem uma gruta chamada Gruta de Pedro, onde nós vamos relembrar o quanto aquele grupo se dedicou a Jesus e o quanto eles sabiam da responsabilidade que possuíam de conduzir a mensagem nova em torno de uma situação maravilhosa de dedicação e de amor. A Antioquia, pode-se dizer assim, que foi ali que surgiu na sua raiz as bases do Evangelho. Foi ali que, depois de um ano, o grupo recebeu pela primeira vez o nome de cristãos, sob sugestão de Lucas. De Antioquia, esse grupo, recebendo assistência espiritual e mediúnica, se reuniram, oraram, e o Espírito, segundo o livro de Atos, fala que chegou entre eles e escolheu Paulo e Barnabé para a grande missão de levar a mensagem de Jesus para outras regiões, para outros locais. Então nós vamos fazer com vocês, se continuarem conosco todas as noites, nos próximos 14 ou 15 dias, estudos de todas as noites, todos os dias, compreendendo as passagens mais importantes, a geografia das montanhas do Monte Taurus, da cadeia do Taurus, onde Paulo tinha a dedicação exclusiva ao amor de Jesus. E por isso nós teremos a felicidade de dividir com vocês tudo isso. Será com certeza uma viagem muito promissora, uma viagem muito rica, onde teremos a felicidade de reviver com todos a cidade de Paulo, Tarso, na Cilícia, a sua história como cidadão romano, o seu companheiro Barnabé, o seu sobrinho João Marcos, todos convocados por Jesus e todos sabendo da importância que cabia o seu testemunho, a sua dedicação. Teremos uma geografia riquíssima durante esse período, caminhando por todas as comunidades fundadas por Paulo, onde nós teremos a oportunidade de falar de cada situação, de cada geografia, uma riqueza que vocês podem aproveitar, porque é exatamente o que nós chamamos de cristianismo primitivo. Aquele período que vai da ressurreição de Jesus, a da sua crucificação com a ressurreição até o ano 325, no século IV, quando o Concílio de Nicéia dividiu a história do cristianismo entre antes e depois de Jesus. Antes e depois do cristianismo verdadeiro, puro, autêntico, cristalino, com toda a essência do que nós precisamos ter para compreender e viver em sua essência a mensagem de Jesus. A Turquia é um país lindo, com montanhas, com lagos, com mares, o mar Egeu, o Mar Negro, o Estreito de Bósforo, onde nós passamos tendo as informações de uma região riquíssima, uma região próspera, uma região onde a história viva nos transporta para 2000 anos atrás, no conhecido primeiro século, o século dos mártires, onde Roma, como propulsora maior de tudo isso,
teve uma influência muito grande, principalmente quando a gente vê que foi graças a Roma e graças à cidadania romana de Paulo que nós podemos ter toda essa história maravilhosa, porque Paulo, como cidadão romano, foi escolhido por Jesus não só por ser doutor da lei, mas porque como cidadão romano ele tinha livre acesso e livre passagem em todas as regiões onde nós vamos conhecer hoje, que daquela época era dominada por Roma. E um cidadão romano tinha muito peso político e muita força. Paulo não teria feito o que fez se não fosse cidadão romano. Então, quando Jesus o escolhe na estrada de Damasco, justificando a Ananias que ele era um cli, ou um vaso do alto, ou um instrumento do alto, Jesus estava realmente nos deixando um legado de conhecimento e de informação que nos realmente confirma o porquê da escolha de Paulo. Paulo não foi discípulo de Jesus, não recebeu nenhuma instrução material dele. Tudo que ele recebeu foi espiritual. E depois do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, quando ele se propõe com a sua entrega pela nova verdade, que ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ali realmente ele passou a sintonizar com Jesus e ter, por incrível que pareça, Estevão, aquele que foi martirizado com a assistência dele, ter a assistência espiritual de Estevão, da sua noiva Abigail, que juntos passaram a ser aqueles que assistiram Paulo em todas as suas dificuldades, em todos os seus testemunhos, em todos os seus testes de amor, para compreender exatamente que a sua missão era sublime, era divina e era imbatível. Por isso, meus irmãos, nós estamos com esse grupo tentando passar para eles todas essas histórias, todas essas comunidades. E o ponto culminante do nosso estudo, com certeza, será a cidade de Éfeso, porque ali se encontraram João, Paulo e Maria, cada um marcando o seu ponto máximo de presença nessa história. Paulo levando a sua mensagem, João cuidando de Maria e Maria dando assistência aos pobres, aos pedintes, aos mendigos, aos necessitados naquela região de Éfeso, onde depois de cumprida toda a sua missão, o seu filho Jesus vem buscá-la. Isso será vivido por nós com explicações, com situações e com passagens que são muito importantes para que a gente possa, no mínimo, copiar, imitar e tentar se assemelhar no máximo que pudermos a tamanha dedicação desses homens, de Maria, de Paulo, de João. A cidade de Éfeso realmente, naquela época, era uma província ou uma espécie de servida ou dirigida pelo bispado de Esmirna, que marcou realmente uma força muito grande na história, mas que o bispado teve uma responsabilidade muito grande em tudo o que aconteceu ali, inclusive na descoberta da casa de Maria, depois de 1800 anos, sem ninguém saber onde estava, qual era o local, e finalmente foi encontrado pela mediunidade de uma freira chamada Ana Catarina Emmerich, uma alemã, que com a sua mediunidade maravilhosa identificou a montanha, o local, todos os detalhes, que depois uma caravana dirigida por um padre foram lá e a encontraram. Então é uma história que nós vamos viver agora, muito importante para as nossas vidas, para o nosso Brasil, dirigido por Ismael, e por toda a espiritualidade que nos acompanha. Vamos agradecer a Jesus por tudo isso e pedir a vocês vibrações de amor, de sintonia positiva para o nosso trabalho, que tem um peso muito grande na história do cristianismo primitivo. E eu darei todos os recursos necessários para que possamos reviver durante esses 15 dias toda essa história em sua essência, uma revivescência, me permitam usar esse termo, uma ressurreição de história, de acontecimentos, de tudo
que vai enriquecer as nossas vidas e que podemos assim ter a felicidade de apresentar para vocês, com as nossas experiências, com o nosso humilde conhecimento, a nossa boa vontade de levar o máximo de informações possíveis para que Jesus renasça nessa história moderna, nesse planeta que vive a transição, mas que vive sobretudo na proteção do amor do Cristo, que por amor a todos nós nos dá cada vez mais a oportunidade de descobrirmos a sua essência e o seu amor. Gostaríamos de pedir ainda a proteção do Dr. Bezerra de Menezes, que esteja conosco, nos assistindo, que esteja conosco, nos protegendo, que esteja conosco, com toda a sua equipe, assistindo aqueles que nós temos inscritos no grupo da prece, para que possam receber toda a assistência de que necessitam. Aqueles que estão em situações de pós-operatório, fazendo tratamento de doenças debilitantes, como câncer e outras alterações sanguíneas ou físicas, de um modo geral, esgotamentos físicos, obsessões, ideias suicidas, que todos possam merecer o recebimento do nosso estudo como lenitivo para a sua dor e esperança para um futuro de crença, submissão à vontade de Jesus, entendendo que Ele não despreza nenhum dos seus filhos. Vamos agradecer a Ele essa oportunidade, vamos pedir a Ele que nos acompanhe e que nos assista. E vocês vão ter, a partir de amanhã, todas as noites, um evangelho diferenciado, um evangelho de história viva, revivida por esse nosso grupo. Vibrem por nós, agradeçam a Jesus mais esta oportunidade e eu peço simplesmente que eu possa ser o mais sintonizado neste momento, nessa história de amor, nesse soerguimento, nessa rememorização de todos esses fatos da história que marcaram tanto a passagem de Jesus e dos seus sucessores entre nós. Que Ele, em sua infinita misericórdia, possa abençoar nossas vidas e fazer com que sejamos todos nós, junto com Márcia, Wanda e todo o grupo da RW Turismo, portadores da história viva de um ser que espalhou amor, felicidade, misericórdia e luzes nesse planeta que Ele tanto ama. Fiquemos com eles e até amanhã com mais um evangelho direto da Turquia, onde o cristianismo nasceu nos primeiros 3 séculos da nossa existência depois de Jesus. Muito paz a todos, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos.